Olá a todos, aqui é o Think Bricks. Bem-vindos de volta para continuar nossa jornada no Think Bricks. Então, eu sou Jean Lian, sou economista e analista de indústria familiarizado com o desenvolvimento econômico da China e com o nosso milagre industrial. Então, vamos continuar. No último episódio, eu falei brevemente, apenas como introdução, para contar a vocês qual é o ano zero no desenvolvimento acelerado da China no século XXI. Claro, o desenvolvimento acelerado da China não se limita apenas ao século XXI. Mais tarde, vamos apresentar para vocês, por exemplo, que nos anos 1990 já havia um alto crescimento, especialmente no setor de manufatura para exportação. Quero enfatizar a singularidade da China, distinta do Sudeste Asiático. Então, é por isso que coloquei isso no episódio inicial. Então, ok, qual é o ano que marca o início do modelo de desenvolvimento da China? Como eu disse para vocês, 2003. Então, neste episódio, vou responder à pergunta que ficou do episódio sobre de onde vem o dinheiro. Sim, todos se preocupam com isso, mas é apenas um mito. Então, como a China consegue realizar algo assim, sabe, algo desse tipo? Primeiramente, incluindo uma infraestrutura nacional incrível, de altíssima qualidade e também, ao mesmo tempo, com a capacidade de produção. Isso representa um aumento de 3, 4 vezes, ou até em alguns setores, mais de 20 vezes em menos de 10 anos. Como a China conseguiu isso? Então, essa é a questão econômica mais interessante e fascinante, ou um dos desafios econômicos que todo mundo quer entender. Então, agora posso te contar a resposta neste programa. Primeiro, preciso negar ou dizer que algumas respostas estão erradas. Qual resposta está errada? A resposta errada é a de certas pessoas. Por exemplo, quero dizer, não apenas estrangeiros, mas até mesmo alguns jovens chineses que não têm conceito da estrutura monetária moderna. E também a história econômica da China moderna, eles vão dizer que a China ganha dinheiro do exterior, nós ganhamos, quero dizer, nós exportamos alguma coisa. A China tem um enorme superávit comercial, ou você sabe, um superávit no balanço de pagamentos. E ultimamente dizem que a China investiu seu dinheiro. Na verdade, isso está em moeda estrangeira, geralmente dólares americanos, e foi direcionado para a região oeste da China, como a província montanhosa de Guizhou, onde mencionei várias pontes. Então, a China ganha dinheiro no exterior e gasta esse dinheiro. Parece que, como ele disse, quanto mais dinheiro é gasto, o dinheiro desaparece. E então, esses são níveis de acumulação dos ganhos externos da China. Então, nós não desperdiçamos isso. Nós, armazenamos isso no oeste da China na forma de pontes. Ok, essa resposta está errada e também é bastante contraditória. Ok, todo mundo está dizendo que a China tem uma enorme reserva internacional e essa reserva internacional está na forma de, quero dizer, às vezes, títulos do tesouro do governo dos Estados Unidos. Mesmo enquanto alguns economistas acusam a China, dizem que a China está economizando apesar de ter uma renda baixa e uma taxa de juros baixa, por exemplo, especialmente no início do século XXI, a taxa de juros dos Estados Unidos era muito baixa. Então, a China guarda o valor que ganha com o comércio exterior e armazena em títulos do governo dos Estados Unidos. Então, ou seja, você pode ver a contradição lógica. Portanto, a resposta é que o dinheiro usado para construir a infraestrutura da China dentro da China não tem nada a ver. Logicamente, nada a ver com os ganhos externos do superávit comercial ou, você sabe, saldo da conta corrente superávit vindo do exterior. Não tem relação nenhuma. Esse dinheiro, vou te dar uma resposta chocante. Ele foi criado artificialmente, foi criado do nada? Teoricamente, sim. E então foi amplamente canalizado por algum mecanismo e entregue às mãos do que eu chamo de empresas de plataforma, que administram infraestrutura, seja em nível local, para alguma infraestrutura comum, por exemplo, estradas ou vias urbanas, água, serviços de água, e, em alguns casos, é para o âmbito nacional, como uma plataforma nacional de rede sob controle central, por exemplo, a rede ferroviária, o antigo Ministério das Ferrovias da China, depois a Corporação Geral Ferroviária e as redes estatais, construindo a rede elétrica. Então, esses operadores gastam esse dinheiro criado artificialmente
para comprar os suprimentos necessários, incluindo equipamentos e também materiais como cimento e aço. E esse dinheiro criado, foi dado para essas entidades, entidades fornecedoras, entidades produtivas da sociedade. Então, esse dinheiro foi criado e foi injetado na sociedade e circulou pela sociedade. Quando ele, você sabe, desapareceu, em que forma ele desapareceu? Essa é uma boa pergunta. Eu vou te responder depois. Então, agora esse é um resumo. Ok. E agora deixe-me apresentar alguns fatos históricos básicos. No século XXI, alguns chineses, pessoas muito inteligentes, inventaram um tipo de entidade jurídica, e isso geralmente estava relacionado aos governos locais. Então, porque, na verdade, eu vou mencionar que em 1990, a China teve uma reforma gigantesca chamada Reforma de Zhurongji. Na Reforma de Zhurongji, ficou proibido aos governos locais tomar empréstimos, impedindo-os de emitir títulos por muito tempo na China. Diferente dos governos locais dos Estados Unidos ou da Europa, não. Então, existe uma espécie de ciclo em torno da inovação financeira que geralmente está relacionada à economia real, ou seja, o governo local criou uma empresa especial. Essa empresa não tem nada, sabe, nenhum negócio específico, quero dizer, o negócio normal dela é apenas captar recursos, e então se tornar proprietária de alguma infraestrutura. Então, isso mostra que o governo local da China pode iniciar obras de infraestrutura. E então essas empresas comuns vão tomar empréstimos ou emitir títulos para os bancos de desenvolvimento ou bancos de política pública na China. E esse é o núcleo, ou seja, formas de crédito criam dinheiro. Então esse modelo será repassado para outras entidades, como por exemplo a rede ferroviária, e muitas delas estão na forma do que, na China do século XXI, se chama de empresas estatais centrais. E todas essas empresas veículo, tanto em nível local quanto em nível do governo central, são uma criação gigantesca, criadoras de mercado. Elas possuem tanto poder de financiamento que conseguem criar dinheiro instantaneamente, e esse dinheiro foi colocado em um mercado que elas criaram. E então, várias empresas privadas, ou praticamente privadas, vêm correndo, tentando competir entre si, tentando ganhar esse dinheiro. Então, essa é a lógica básica da história chinesa. Como a China cresceu tão rápido depois de 2003. Agora, vamos falar mais especificamente sobre como isso foi feito. Ok, vamos entrar um pouco em detalhes, mas não muito, porque se formos muito a fundo, vamos nos perder nos detalhes e deixar de enxergar o quadro geral. Então, primeiro, precisamos explicar uma teoria econômica, um princípio básico e dois outros mecanismos do século XXI criados na China, que já mencionamos um pouco. O princípio econômico é o mecanismo monetário moderno. Na verdade, os empréstimos criam depósitos. Então, os bancos comerciais são o veículo do dinheiro em todos os países. Ok, claro, existe uma certa história de evolução. Não quero entrar nesse assunto, mas você só precisa lembrar disso. Então, o banco não é apenas um intermediário financeiro, como a economia tradicional sugere de forma enganosa. Descrever bancos como intermediários financeiros passa a falsa impressão de que alguém é necessário ou de que já existe dinheiro. Ok, e então deveria haver alguém depositando dinheiro nos bancos. E então os bancos usam esse dinheiro já existente para emprestar para outros, por exemplo, empresas que fazem um contrato de empréstimo com os bancos e recebem esse dinheiro. Então é como um canal pelo qual o dinheiro passa dos poupadores para os tomadores de empréstimo. Esse conceito está errado. O correto é que, ao pegar dinheiro emprestado, logicamente, não estamos considerando, digamos, outro nível, como razão de reservas ou algo similar. O que acontece quando você pega dinheiro emprestado dos bancos? Ou no final do empréstimo? É que os bancos abrem uma conta para você e lançam alguns números nela. E, na verdade, no balanço desses bancos, assim que isso acontece, aparece imediatamente um ativo e um passivo, de repente surge um certo número. Por exemplo, você ou uma empresa pega emprestado 1 milhão de yuans chineses de um banco, certo? Suponha que na China, certo, 1 milhão de yuans chineses, isso significa que esse banco imediatamente tem um ativo, que é o fato dessa entidade dever a ele 1 milhão de yuans chineses.
E no passivo, ele dá para essa entidade tomadora uma conta corporativa em seu banco e registra nela 1 milhão de yuans chineses. Foi exatamente isso que aconteceu. E 1 milhão de yuans chineses foi criado. Então, esse é o fato verdadeiro, que na verdade você pode aprender mais e mais sobre isso, sabe, com conteúdos esclarecedores, incluindo trabalhos e vídeos no YouTube. Você pode conferir isso até no Banco da Inglaterra, um banco central ocidental, a distribuição é essa. E então, foi assim que a China fez isso. Claro, você vai mencionar sobre a gestão do banco. Esse é outro assunto. O banco precisa ser prudente, por quê? Você sabe, é muito interessante que o banco seja o veículo da moeda moderna. Mas, na verdade, isso também coloca uma certa pressão sobre ele, porque as pessoas têm o direito de sacar esse dinheiro. Ele precisa oferecer isso como liquidez, como dinheiro em espécie ou reservas do Banco Central. Mas essa já é uma questão mais técnica. Não vamos entrar nesse assunto. E também, aliás, eu deveria mencionar que o conceito ou o ganho de dinheiro dos bancos, que por si só é um veículo do dinheiro moderno, é muito diferente, fundamentalmente diferente das empresas comuns. Você precisa saber disso. Então, não existe aquele tipo de demonstração de resultados usual para bancos. Ele não tem, por exemplo, fluxo de caixa. A receita real está, na verdade, na forma de aumentar o patrimônio líquido do banco comercial ou na redução dos passivos. Por exemplo, o depósito dele. Então, ele não precisa ter, sabe, ter outra conta bancária para o dinheiro entrar na conta dele vindo de outro banco. Não. Então, claro, para pagamento entre bancos, você precisa de algum tipo de conta correspondente, mas isso é outro conceito, sabe? Não é realmente sobre o que estamos falando. Então, só lembre-se disso. Que o empréstimo cria depósitos e o empréstimo cria os números nas contas bancárias ou o comportamento do empréstimo. Ou, de forma mais acadêmica, comportamento do crédito e criação de dinheiro pelo crédito, certo? Então, essa é a primeira doutrina econômica. Em segundo lugar, como mencionei um pouco, a China inventou o conceito no século XXI sobre uma empresa de plataforma. Como eu disse, na verdade, existem dois tipos de empresa de plataforma. A primeira, que é muito dominante, é o veículo de financiamento do governo local, ou LGFV, e, na verdade, é um veículo econômico de todos os governos locais chineses. E no século XXI, os governos locais chineses são a força motriz econômica mais importante, ou o principal agente de atividade econômica em todo o sistema chinês. E também, aliás, são proprietários de muitas das infraestruturas, especialmente as de caráter mais local. A outra, como eu disse, é, por natureza, uma rede de entidades geralmente pertencentes ao governo central. Como, por exemplo, o mais típico é a rede ferroviária na China e a rede elétrica estatal, e também, às vezes, uma estação de geração de energia. Essas são as principais empresas plataforma nacionais de infraestrutura. O segundo mecanismo, por assim dizer, que foi criado na China no início dos anos 2000, é que criamos tipos de mercado de títulos em yuan chinês. E como eu disse, quando os bancos compram títulos, lembre-se, devem ser bancos comerciais ou bancos de desenvolvimento comprando títulos. Sim, o Banco Central comprar títulos é o mesmo, mas não é o mais comum. Isso equivale a um empréstimo dos bancos, e o empréstimo cria dinheiro. E quando o banco compra títulos, ele também cria dinheiro. E o que acontece na China é um pouco diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos geralmente são fundos, você sabe, fundos de investimento, mas os fundos estão comprando e vendendo títulos. Nos Estados Unidos inventaram dinheiro em outras formas privadas de alavancagem. Então, na China, geralmente é controlado pelo Estado. E na China, a maioria das entidades emissoras de títulos são entidades de infraestrutura. E a maioria dos compradores ou investidores desses títulos são bancos comerciais e bancos de desenvolvimento. Então você vê a estrutura, certo? Então a mágica monetária é assim, como eu disse, o Banco Estatal de Fomento. O Banco Estatal de Fomento é o jogador mais ativo no desenvolvimento da China, especialmente no processo de desenvolvimento super rápido do século XXI. Claro, muitas pessoas podem argumentar, e eu também sei que os bancos estatais de fomento, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Exportação e Importação da China e o Banco de Desenvolvimento Agrícola da China.
Claro, o Banco de Desenvolvimento da China é o maior participante. Então, do lado do passivo não vem muito dos depósitos, na verdade vem dos títulos do Banco de Desenvolvimento da China, são títulos de financiamento ao desenvolvimento. Então, o processo de criação de dinheiro precisa ser integrado com os bancos comerciais. O que acontece é que os bancos comerciais vão comprar ativamente os títulos do Banco de Desenvolvimento. Então, como uma parte a jusante dos bancos de desenvolvimento e a montante dos bancos comerciais, juntos eles atuam como um todo, como um banco para criar dinheiro. E a parte inferior, como posso dizer, a origem dos empréstimos vem dos bancos de desenvolvimento. O banco de desenvolvimento financia grandes infraestruturas comprando os títulos emitidos por elas ou concedendo empréstimos para elas. Então, dessa forma, muito dinheiro é criado e depois vai fluir para as contas das empresas fornecedoras nos bancos comerciais. Então, é assim que isso foi criado. Portanto, desde o ano de 2005, quando a ANAFME, ou Associação Nacional de Investidores Institucionais Financeiros, foi criada, e o chamado Mercado de Títulos Interbancários foi criado, o que são esses títulos? Esses são títulos de governos locais, títulos de veículos financeiros, títulos ferroviários e títulos da State Grid. Foi assim que a China agiu. Então, como eu disse, essa cadeia milagrosa foi formada pelos bancos de desenvolvimento da China, que a conectaram com os bancos comerciais chineses. Ao final estão todas essas empresas plataforma. Então, com essa criação contínua de empréstimos e com tantos títulos, claro, você pode pensar isso. Esses bancos precisam de tipos de, por exemplo, gestão de índices ou, você sabe, exigência de adequação de capital ou de índice de eficiência de capital. Isso é algo que, na verdade, é imposto pelo Ocidente. Sim, sem problema. Isso significa que quando esse ativo foi colocado, você sabe, ele poderia ser ampliado. À medida que isso aumenta, esses bancos, sejam bancos de desenvolvimento ou bancos comerciais, eles vão atingir seu patrimônio de que forma? Normalmente, é outro mecanismo inteligente que cria dinheiro artificialmente para virar capital. Então, esse é o mecanismo de criação de dinheiro chinês. E também, do lado da infraestrutura, você precisa saber que existe uma competição severa entre os governos locais chineses pelo KPI de desenvolvimento. Você pode dizer que é, como posso dizer isso? Um sistema muito bom para selecionar os bons governantes. E assim, eles vão promover ativamente a infraestrutura. Assim, o mercado interno de infraestrutura chinês foi criado instantaneamente. E então, para muitos desses bens intermediários da indústria, como eu disse, os bens básicos como cimento e aço, e também foi criado o aço de qualidade mais avançada. E quanto aos instrumentos do governo central, a decisão vai depender muito desses homens fortes, quero dizer, dos homens fortes no nível das empresas, que por bastante tempo comandaram essas empresas estatais chinesas, por exemplo, Ferrovias e a State Grid. E também, ao mesmo tempo, preste atenção nisso, os produtores chineses, quero dizer, os fornecedores desses bens industriais, a concorrência entre eles é feroz. Não é uma economia soviética de comando, é uma economia de mercado completa, muito completa. Então, embora em termos de propriedade essas empresas podem pertencer a governos locais ou, em alguns casos muito raros, ser estatais centrais, a maioria delas são empresas privadas. O número, na verdade, supera o de fornecedores na Europa e nos Estados Unidos. Então, isso leva a uma concorrência acirrada. E assim, com essa competição de infraestrutura de propriedade pública, competição de construção e criação de dinheiro, esses fornecedores privados de fato acabam ganhando seu dinheiro. Então, na China, é como se fosse algo muito positivo e que evolui muito rapidamente de forma circular. Então, isso gera a maior, mais rápida e mais progressiva combinação desses setores econômicos, e por isso leva ao hiperdesenvolvimento da China. E também você pode prever que, geralmente, com esse grande estímulo para o fornecedor, a concorrência é tão acirrada que não há fenômeno de inflação na China.
Na China, os preços desses bens industriais geralmente se mantêm estáveis ou até diminuem gradualmente. Então, na China existe uma certa pressão deflacionária. Esse é o segredo de como a China conseguiu uma taxa de crescimento econômico super rápida e também quase nenhuma inflação por quase 2 décadas. É esse tipo de milagre econômico. E agora eu descrevi a lógica básica desse sistema. Agora vem outros efeitos derivados, porque esse sistema não, você sabe, parou nesse ponto. Ele continuou a acumular efeito. Por exemplo, uma das infraestruturas mais importantes é a infraestrutura em rede. E a rede, naturalmente, tem natureza de rede. E essa natureza de rede vai reduzir os custos para a sociedade. E em determinados momentos, elas vão gerar novas demandas. Por exemplo, se a rede de transporte estiver suficientemente desenvolvida, então na China, o consumidor vai desenvolver um novo gosto. Por exemplo, se for possível transportar vegetais do sudoeste da China, que é muito quente e tem um clima muito bom para cultivar vegetais, os chineses adoram comer vegetais. Esses vegetais também serão levados pela rede ferroviária de alta velocidade para as cidades do norte. Então isso indica algo novo. Novas rodadas de divisão do trabalho, é claro, esse tipo de divisão do trabalho vai promover a eficiência ao realocar a indústria para sua otimização e, assim, aumentar a eficiência. Hoje, o sudoeste da China virou nova base para cultivo de vegetais. E, além disso, como a rede elétrica da China é tão desenvolvida e forte, ela pode fornecer uma garantia sólida para a rede de telecomunicações. Então, por que a rede de telecomunicações da China conseguiu se desenvolver tão facilmente? Porque você precisa saber que a rede móvel de telecomunicações consome muita energia, seja em 2G, 4G ou 5G. O 5G em particular, você sabe, consome muita energia. Sem fornecimento suficiente de eletricidade, as empresas de telecomunicações não conseguem realizar o trabalho de construir uma rede de telecomunicações. Não. Por isso a rede de telecomunicações da China é tão boa e perfeita. Você pode até conseguir sinal em um planalto remoto do Tibete, em uma área onde há apenas milhares de pessoas. É assim que a China conseguiu isso. E também há outro efeito de segunda ordem. Essa infraestrutura, como tem demandas recorrentes, vai gerar necessidades de atualização para novos suprimentos de materiais industriais. Por exemplo, quando a voltagem para a transmissão de eletricidade é aumentada, depois de 2005, a China lança uma estratégia de rede de ultra alta tensão. E isso gera uma demanda especial por equipamentos. Então, a China, como um país inteiro, e em um nível macro, por exemplo, para o comandante da nossa rede estatal, até o nível mais baixo, até o nível básico, dessas empresas, runner, até mesmo os trabalhadores, engenheiros, todos têm um forte incentivo para concluir esse trabalho. Isso é para fazer com que os equipamentos feitos na China realmente satisfaçam essa demanda técnica. E o mesmo se aplica à ferrovia de alta velocidade, porque a ferrovia de alta velocidade, em muitos casos, na verdade, precisa de toda uma ferrovia construída sobre pontes, viadutos. E esses viadutos exigem que o cimento seja muito estável entre o verão e o inverno. Não pode ser, sabe? No verão está quente e então isso pode causar um efeito muito perigoso. Portanto, podem surgir demandas para aprimorar o cimento. E então haverá pesquisas direcionadas na indústria do cimento para ver como atender às suas demandas especiais. Até eu sei que haverá máquina de fabricação de neve para atender, pois a neve seria misturada ao cimento para suprir essa demanda especial. Esse é um efeito. E sem falar que, claro, está cada vez mais desenvolvido e, como você sabe, mais intenso, a infraestrutura reduzirá cada vez mais o custo de transferência para todas as fábricas na China. Então, isso também aumentou a vantagem de eficiência das indústrias chinesas. Então, esse é pelo menos o efeito acumulado. Qual é o resultado? O resultado, deixe-me dar apenas um pequeno exemplo que você por acaso conhece. Por exemplo, eu no último episódio mencionei o aço inoxidável, que é um aço especial e um aço especial muito comum, mas é muito importante. E a China hoje nós temos uma capacidade de 60 milhões de toneladas de capacidade.
E qual é a capacidade na Rússia? Posso te dizer, antes de 2024, medido pelo laminação a frio, que é a etapa final da fabricação do aço inoxidável, toda a Rússia, sua capacidade é em torno de 100 mil, e então, na Rússia, para reconstruir isso, porque até 2022 a Rússia quer a rerussificação, reindustrialização. Eles conseguiram 300 mil toneladas anuais de capacidade. Primeiro, eles só concluíram a laminação a frio. Ainda falta a parte mais acima da cadeia, que é a laminação a quente, e você sabe, a fabricação do aço. Então, a capacidade da China é até, quero dizer, 200 vezes maior que a da Rússia. E para o aço, não só o aço inoxidável, em alguns vilarejos do norte da China, na província de Hebei, pelo que eu sei, um dos exemplos típicos é uma cidade pequena. Ela tem talvez 5 vilarejos, e cada um dos vilarejos, 3 desses 5 vilarejos, cada um deles tem uma instalação de laminação conjunta de 1 milhão de toneladas de aço, que é uma instalação de laminação conjunta de 1 milhão de toneladas de aço inoxidável, tem capacidade maior do que a da Rússia inteira. Então, esse é o resultado da China. Então, com essa capacidade industrial super forte, naturalmente, o povo chinês terá, de fato, uma vida prática. Isso mostra que a renda do povo chinês, em termos de taxa de câmbio nominal, não é alta. Pode ser que você imagine com o México, ou até mais baixa com países da América Central, mas a qualidade é muito, talvez dezenas de vezes maior do que nesses países. Então, é uma sociedade de preços baixos, alta qualidade e uma vida muito prática. Então, é isso que esses convidados estrangeiros, quero dizer, visitantes estrangeiros, percebem quando vêm para a China, depois de 2023, quando a China passou a conceder isenção de visto para muitos desses cidadãos estrangeiros. Eles acham que a China vive no futuro ou no paraíso, e esse é o resultado. Claro, admito que os chineses enfrentam esses problemas, inclusive pressões psicológicas das empresas, pois isso ocorre porque a China tem capacidade produtiva excessiva. Então há uma competição excessiva no nível corporativo e, por isso, essa pressão acaba sendo transmitida para o nível dos funcionários. Mas, em geral, todo chinês tem que admitir que nós estamos satisfeitos com o ambiente, quero dizer, com o ambiente econômico e com a oferta cotidiana de bens. Então, esse é, na verdade, o segredo do desenvolvimento da China. E talvez alguém preste atenção nisso. Porque a narrativa aqui é principalmente sobre finanças, mas não se trata de finanças especulativas. Então, é um mecanismo de criação de dinheiro. Naturalmente, é um mecanismo financeiro, mas todo o yuan chinês, criado por esse mecanismo, foi colocado em circulação na economia real, não no mercado financeiro especulativo fictício. Claro, preciso admitir, porque esse mecanismo surgiu na China no início do século XXI. Isso está intimamente relacionado a outro assunto sobre o qual talvez eu faça um episódio especial. Trata-se de urbanização, que naturalmente impulsiona o desenvolvimento imobiliário, fundamental para a economia chinesa no século XXI. Sim, então o governo local, as cidades, por que eles ousam pegar tantos empréstimos de bancos de desenvolvimento? Um dos planos deles também tenho que admitir, esperar que com a melhoria da infraestrutura, o valor dos terrenos nessa cidade aumente. Então, isso é o que chamamos na China de mecanismo de financiamento da terra. E como eu disse, vou te contar que, depois da reforma de 1990, os governos locais ficaram com falta de receitas diretas. Então, na forma de receita tributária, porque a maior parte da receita de impostos vai para o Banco Central. Assim, o governo local é incentivado a buscar receitas além dos impostos. E administrar suas cidades e competir para construir infraestruturas é uma das maneiras deles. O boom da infraestrutura está ligado ao processo de urbanização na China, admito isso. E também para esse desenvolvimento imobiliário, incluindo o desenvolvimento imobiliário residencial e comercial, em toda a cadeia do setor, há várias etapas que se tornam super máquinas de criação de dinheiro, o que também envolve muito crédito. É por isso que, junto com o mecanismo de empréstimos para a infraestrutura, a oferta de M2 da China, quero dizer, a oferta de dinheiro, aumentou tanto em todos os 20 anos do século XXI. Basicamente, a oferta de dinheiro da China, desde o ano 2000 até 2020, aumentou cerca de, pelo que me lembro, 15 vezes.
Mas muitos dos produtos industriais chineses são muito mais baratos em 2020 do que em 2000. Esse é o resultado líquido do mecanismo chinês. E para o setor imobiliário chinês, isso trará problemas sociais. E desde 2012, quando Xi Jinping assumiu o poder, o governo começou a conter isso. E ele tem um ditado muito famoso, uma política muito conhecida, chamada Casa para Morar, não para especular, em 2016. E, finalmente, esse setor, como você pode ver, entrou em colapso depois de 2021 e de forma muito milagrosa, diferente do Japão, nos anos 1990, por causa da forte capacidade de governança da China, que continuou construindo infraestrutura para dar vazão à oferta monetária. E também a maturidade do nosso setor de alta tecnologia, incluindo veículos elétricos e outros setores de manufatura da economia real, é justamente onde a política do governo chinês incentiva atualmente. Nós sentimos, em geral, um vazio deixado pelo desaparecimento do setor imobiliário. Então, vou detalhar isso quando eu contar as histórias de desenvolvimento da China após 2020. Então, vamos resumir os mecanismos centrais do hiperdesenvolvimento da China contemporânea. Ou seja, a China investiu em todos os tipos de infraestrutura estatal, infraestrutura de propriedade do Estado, empresas, plataforma e outras entidades, e por meio de políticas e empréstimos de bancos governamentais, criou dinheiro comprando os títulos dessas empresas plataforma. Assim você percebe a criação de dinheiro. E juntos, o Banco Comercial Chinês e os bancos de desenvolvimento se unem, criando e completando toda a cadeia completa dessa criação de dinheiro doméstico na China. E então o KPI, que significa PIB, e outros indicadores de desenvolvimento, competição entre as autoridades, cada oficial busca uma promoção. Então, o principal KPI está relacionado a isso. Eles iniciam uma competição intensa entre governos locais, conceito famoso no início do século XXI, e isso cria uma zona de demanda muito forte e de rápido crescimento, inclusive em projetos de infraestrutura. E então, do lado da oferta, na ponta da oferta, os produtores da indústria também estão em um estado de competição severa. Então, eles estavam ligados entre si e a demanda impulsiona um crescimento muito rápido da capacidade da indústria. A nova rodada de investimentos na capacidade da indústria e até mesmo o crescimento da capacidade é ainda mais rápido do que o crescimento do mercado. E por isso, a deflação recorrente na China, não inflação. E também esse mecanismo acumulou efeito de rede e também incentiva a melhoria da qualidade desses insumos industriais, desses bens industriais. Então, isso faz com que a China cresça para ter a maior escala e também a melhor qualidade, o sistema industrial mais competitivo e super eficiente. Então, finalmente, deixe-me resumir em uma palavra, na verdade, infraestrutura. Esse é um segredo. Essa é a janela da sociedade chinesa para a criação e injeção de dinheiro. Então, o dinheiro foi criado para esse propósito e injetado na sociedade por meio desse projeto de infraestrutura. E então temos uma série de explicações para muitos dos fenômenos econômicos chineses relacionados. Por exemplo, isso explica naturalmente por que a China tem uma taxa de investimento em relação ao PIB muito alta. Porque a força motriz desse sistema, a competição entre os governos locais, a construção de infraestrutura, se enquadra na categoria de investimento entre os vários tipos de atividade econômica. Então, e o consumo das pessoas, ou, por exemplo, dos funcionários que recebem salários o tempo todo, você sabe, dinheiro injetado e dado para a empresa de dinheiro. Esses fornecedores de bens industriais e fornecedores da indústria dão dinheiro para seus fornecedores e também para seus funcionários, certo? Então, os funcionários, em todos os diferentes níveis da cadeia industrial, receberam o dinheiro. E também, talvez, o dono dessas fábricas também gaste como consumo. Então, o consumo é um comportamento econômico derivado, é de segunda ordem. Portanto, é natural que a China tenha uma alta taxa de investimento.
E também, aliás, não é um sistema coercitivo, é um sistema puramente movido pelo mercado e pela concorrência. Qualquer pesquisador ou observador ocidental que associa a China à antiga União Soviética, igualando a China moderna à URSS, está sistematicamente errado. Claro, quando eu termino de apresentar as narrativas e explicações do sistema, ainda resta uma série de perguntas sem resposta, longe de acabar. E essa é uma questão que vamos abordar mais tarde. Por exemplo, eu expliquei muito sobre esse sistema de criação interna de dinheiro impulsionado pela infraestrutura. Então, qual é a regulação desse sistema? E outro setor muito importante da economia chinesa, o setor de manufatura voltado para a exportação, existe alguma relação? E, na verdade, isso também está relacionado à diferença entre o sistema econômico chinês e o sistema econômico do Sudeste Asiático. E também está relacionado ao segredo do efeito de rede dos países supergrandes. E também, então, outra pergunta derivada é: o que acontece se a maior parte da oferta de dinheiro, nesse período de hiperdesenvolvimento, que agora não é tão hiper assim, diminuiu, mas ainda é rápido comparado aos países ocidentais? Então, todo esse sistema econômico chinês cresceu ao longo de 2 décadas, em que a maior parte do dinheiro foi criada por meio dessas entidades de plataforma, sabe? Empréstimos de desenvolvimento, criação de crédito para desenvolvimento. Como então, com base na lei ou princípio desse crédito, ele precisa ser pago de volta, ou seja, você precisa pagar os juros primeiro. E então, quando o empréstimo vence, você precisa pagar o valor principal. Isso diminui rápido, pois o empréstimo cria dinheiro e, ao quitá-lo, destrua esse dinheiro. O dinheiro só vai desaparecer quando o empréstimo for, você sabe, pago, quitado. Esse é o caso na China. Ele não desaparece quando você o gasta. Quando você gasta, você só passa para outra pessoa. Então, como a China lida com isso? Então, isso precisa ser pago? Para ser honesto. E ainda há outra pergunta. Essa é uma pergunta mais geral. Isso é infraestrutura, por exemplo, a ferrovia de alta velocidade e as pontes super altas na província de Guizhou, construções realmente milagrosas. Mas saiba que os operadores não cobraram das pessoas. Como eles podem pagar? Eles precisam ganhar dinheiro, não só pagar. Eles precisam ganhar dinheiro? Eles deveriam estabelecer uma meta para ganhar dinheiro? Se não, qual deveria ser o mecanismo de funcionamento? Então, na verdade, a China também precisa responder a isso. E eu tenho uma solução para tudo isso. Então, este é o episódio para responder de onde vem o dinheiro criado pela China. A resposta é que é criado artificialmente. E também sinto que é muito necessário te dar uma visão geral do desenvolvimento da China ou da República Popular desde 1949. Caso contrário, como percebi que muitos, até mesmo aqueles que são amigáveis à China, incluindo Jeffrey Sachs, quando falam sobre a China, é um conceito muito geral e abstrato. E eles não, na verdade, eles não sabiam muito sobre a China. Quando você aprofunda um pouco mais, eles ficam perdidos. Eles apenas repetem, ficam dizendo coisas que outros já dizem, e muitas delas são equívocos sobre a China. Então eu gostaria de dedicar alguns episódios para fazer a primeira série completa no YouTube sobre como a China chegou até hoje, como a China se desenvolveu. Ok, era isso que eu queria dizer. Continuem acompanhando o Think Bricks.